Oi, gente bonita, eu sou a Paula e hoje eu vou mostrar como escolher as fontes das nossas artes pra gente não ficar mais perdendo 5.000 horas escolhendo fontes entre as milhares de fontes disponíveis, porque isso é loucura. Então vem comigo aprender como escolher apenas 3 fontes para as tuas artes e fazer elas renderem muitas outras artes e vai ficar bem dinâmico. Então vem comigo que tu vai entender. Então, já estou aqui no nosso querido Canva, salvador da pátria, para quem não é designer, e vou mostrar quais são as 3 fontes que a gente tem que escolher para as nossas artes. Primeiro, a gente vai escolher uma fonte decorativa, uma fonte mais charmosa, uma fonte estilosa, uma fonte diferentona. Depois, a gente vai escolher uma fonte título, tipo essa daqui, que a gente vai usar majoritariamente em caixa alta. E depois a gente vai escolher aquela fonte bem sem graça, que é a fonte para texto corrido. Mas, olha só, todas essas fontes a gente pode usar elas em negrito, como aqui tá regular, aqui tá negrito. Se tiver uma opção de light, pode usar light também, aqui também, ó. Tem negrito, tem regular. Essa daqui, essa fonte que eu escolhi, não tem opção de negrito, tá? Mas se tivesse, poderia usar também. Outro truque para as nossas artes, por exemplo. Esse texto aqui, essa fonte título, ela tá com espaçamento entre as letras, ó. Normalmente ele vem em 0. Em 0 ele é assim. Então, tu pode usar ele em 0 e tu pode também aumentar sempre o espaçamento das letras, conforme o espaço que tu tem conforme o espaço que tu tem na tua arte. E a gente vai ver isso agora na prática, essas fontes aplicadas nas nossas artes. Então aqui tem uma fonte título, ela tá em negrito, ela tá com espaçamento entre as letras. Como é que eu vou saber quando que eu vou usar negrito ou não? Se tu olha para ela assim e tu acha que o título precisa de um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de contraste com o fundo. Se esse título tiver um pouquinho apagadinho, tu usa o negrito. E, por exemplo, vou pôr o espaçamento em 0 aqui, tá? Se o espaçamento tá em 0 e sobrou muito espaço nas laterais, daí aumenta esse espaçamento entre as letras, tá bom? E aqui, ó, texto corrido sempre usa aquele textinho, aquela fontezinha sem graça, porque ela é perfeita para texto assim, que tu vai ler mais coisas. Ela tem uma leitura melhor, uma leitura mais fácil. E se tu quiser destacar alguma palavra dentro desse texto, tu pode deixar ele em negrito, ou tu pode usar ele todo em negrito também, depende. Por exemplo, aqui, ó, em negrito, ela ficou um pouco pesada, sente que ela tá pesada, então vou deixar ela normal, vou coisocar ali, deixar em negrito só a palavra Maria, e ela já tem bastante contraste com o fundo, então eu não preciso deixar ela em negrito, ela tá perfeita assim. Outro exemplo, aqui ó, a fontezinha normal, aqui ó, camisa longa em negrito como se fosse um subtítulo, e aqui a fonte decorativa quase como que um elemento decorativo aqui mesmo. Outro exemplo, frases. Frases tu sempre pode usar a fonte decorativa, sempre funciona super bem. Para datas comemorativas, quando tu vai felicitar alguma coisa também, tu pode usar a fonte charmosa como título, né? Como nessa opção aqui, vamos ver aqui. Aqui é uma capa para IGTV, tá? Então, por exemplo, no título, vamos supor que o título, deixa eu ver aqui, tá com 68 de espaçamento entre as letras, mas vamos supor que esse título fosse mais curtinho, só o caimento da roupa. Eu poderia aumentar um pouco a fonte, e como sobrou bastante espaço nas laterais, deixa eu centralizar aqui. Como sobrou bastante espaço nas laterais, eu posso também aumentar o espaçamento entre as letras, tá? E aqui, ó,
textinho, aquela fontezinha sempre não tem erro. Outro exemplo. Esse exemplo aqui, ó, usando todas as 3 fontes na mesma arte. Então, a gente tem aqui workshop com a fonte decorativa, o título, no título do workshop, o nome das gurias aqui com a fonte decorativa, e aqui embaixo o textinho secundário. E aqui, ó, nota que ele tá com espaçamento aqui embaixo, sim, ó, 94. Se ele tivesse em 0, ó, assim tá 0. Sobrou um espacinho aqui. Eu poderia aumentar a fonte? Poderia. Mas, se eu aumentar a fonte, qual que é o problema de ficar aumentando a fonte para que ela cubra o espaço? É que se tu deixar todas as fontes grandes, a tua arte fica pesada, tá? Então, prefira aumentar só um pouquinho, ó. Vou diminuir um pouquinho, que no caso eu já tinha aumentado um monte, né? Então, diminui um pouquinho. Jesus amado. Aumenta só um pouquinho a fonte e aumenta o espaçamento. Não fica aumentando sempre todas as fontes, todos os textos. Aqui é a mesma coisa, a automaquiagem. Poderia estar em 0, tá? Se tivesse no 0, eu teria que aumentar muito essa fonte. Tá, ó, aqui até que deu certo, tá? Ficou bom assim. Mas ficou bom assim só porque as outras fontes não estão explodindo. O que as pessoas costumam fazer? Ai, tá sobrando muito espaço, aumenta. Aí deixa tudo gigante. Não. Então, ó, vamos voltar para como estava. Aumenta o espaçamento entre as letras, que funciona, não vai ter erro, tá? E aí, por exemplo, aqui, ó, essa aqui tem um nome maior que essa daqui. E aí, essa Rosa Freitas, eu não vou aumentar o espaçamento para cobrir mais a parte rosa. Não vou por quê? Porque neste caso aqui, essas duas pessoas, esses dois elementos aqui, são iguais, eles têm o mesmo peso, então eu não vou fazer uma mudança muito grotesca de diferença de um e outro. Então não, vou deixar normal os dois nomes, mesmo que aqui sobre, tá? Então sempre procura jogar com as fontes conforme a função daquele texto, né? Então, se isso é um título, usa a fonte título. Se esse é uma informaçãozinha secundária, usa aquela fonte chatinha. Chatinha não, gente, ela é maravilhosa. Usa a fonte sem graça. Né? Então, para outros elementos, usa a fonte decorativa. Deixa eu ver outros exemplos aqui. Por exemplo, aqui, ó, cool. Usando só a fonte decorativa, aqui o antes e depois também, tá? Só a fonte decorativa. Aqui, ó, fonte título, fonte de texto corrido. Aqui usando só a fonte título. Aqui usando a fonte título e a fonte decorativa. Então, tu pode sempre jogar entre essas 3 fontes, lembrando que tu pode usar elas em negrito ou não, ou a opção light. Tu pode usar elas com o espaçamento entre as letras, sem o espaçamento entre as letras. Então, tu vai sempre jogar dentro dessas 3 opções de fonte, que mesmo assim tu vai ter uma grande variedade de combinações, o que faz com que a tua arte não pareça sempre igual e que tenha assim um dinamismo entre as fontes de todas as tuas artes, enfim, do teu feed. E como que tu vai escolher a fonte decorativa, por exemplo? Se o estilo do teu negócio é uma coisa mais sensível, então tu vai usar uma fonte mais bonitinha, mais caligráfica, mais desenhadinha. Se o teu Instagram é uma coisa mais polêmica, então tu pode usar, de repente, uma fonte mais rabiscada. Nesse caso aqui, que são artes para o nicho de moda, tá? Esse aqui é um pacote de 15 artes prontas que tu pode comprar e receber elas pelo Canva, e tu pode trocar as fontes se tu quiser, pode trocar as cores que tu quiser de acordo com o teu logo. E já tá tudo pronto, então tu só troca as imagens, troca as fontes e segue postando bem mais rápido, né? Porque já tá tudo
pronto. Então, nesse caso aqui, eu escolhi fontes, a fonte que ela é meio moderna, mas também é meio caligráfica. Então, tudo tu vai adaptando conforme o estilo do teu negócio. Então, define essas 3 fontes e sempre usa as mesmas nas tuas artes. É loucura se a cada arte tu vai vir aqui nessa lista e vai olhar toda essa lista de novo para escolher as fontes toda vez, é loucura. Então, não faça isso, já deixa as tuas 3 fontes definidas, tá? E aí, futuramente, depois de alguns meses, se tu quiser implementar uma outra, trocar, aí tu troca, mas não precisa perder tempo com isso. Deixa escolhido, é a coisa mais fácil e mais sensata que tu tem para fazer a respeito das fontes das tuas artes. Eu vou mostrar para vocês aqui no meu Instagram que eu incluí uma fonte diferente. Por exemplo, ó, aqui. Aqui, ó, eu tenho a fonte título, a minha fonte decorativa e a minha fontezinha de texto corrido. Minha fonte simplesinha. Ó, aqui, ó. A fonte título, a fonte decorativa como um subtítulo. E aqui, ó, a fontezinha simples. Então, sempre usava essas, ó. Aqui usei só a fonte decorativa, sempre combinando essas 3, às vezes usando só uma, às vezes usando só a outra, ó. E tudo numa hierarquia, ó. Título grande, subtítulo menor e menorzinho ainda, e numa cor ainda mais fraquinha, ó. Aqui tá preto e aqui tá um cinza, a fontezinha simples. A hierarquia é a coisa mais, hierarquia do texto é a coisa mais importante que tu tem que fazer, tá? Aqui de novo, a fonte decorativa, a fonte título, aqui ela não tá extra bold, normalmente eu uso ela extra bold. Aqui ela tá, acho que só com negrito. Acho que nem negrito tem aqui. Enfim, e aí aqui, ó, como no texto, aqui embaixo, eu tinha um textinho grande, eu queria separar ele para ele não ficar tudo um bloco só de texto igual. Então eu usei aqui, eu podia ter usado ele em negrito aqui ou em maior, é a mesma fonte, só que aqui ela tá num tamanho maior, como um subtítulo e aqui o textinho. Então sempre jogando com essas fontes. E aí tu vai ver que bem depois eu comecei a usar uma outra fonte. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, escolhi uma outra fonte decorativa. Normalmente eu uso ela sozinha. Incluí. Por quê? Porque deu vontade. Porque eu acho que a gente pode brincar sempre, né, com os nossos posts. Então, testar aqui, testar ali. Não fica fazendo sempre a mesma coisa. Mas, escolha. Tenha definido algumas coisas para não ficar perdendo tempo toda hora, né? Então aqui, ó, de novo, aquela fonte diferente que eu usei, aqui de novo, ó. Então alguns tipos de post eu comecei a usar uma outra fonte. Mas olha só, tá? Então se tu tem um designer e ele escolheu lá 5 fontes para a arte dele, beleza. Tá? Ele fez a faculdade, ele sabe o que tá fazendo. Não é uma regra usar só 3 fontes. Essa é uma dica que eu trouxe aqui para que tu, que é leigo no assunto, consiga criar de uma forma mais dinâmica, usando só 3 artes, para tu não ter que ficar escolhendo toda vez entre aquelas milhares de fontes, porque se isso é difícil até pro designer, imagina para quem não é, tá? Então faz isso só uma vez. Uma vez na vida tu escolhe aquelas 3 fontes e usa sempre elas, e depois, se tu quiser trocar uma, trocar outra, ou incluir mais uma, tu faz, tá bom? E é isso. Então, se tu quiser mais dicas para melhorar as tuas artes, principalmente usando Canva, fica ligado aqui neste canal, tá bom? Um beijo!